Você se considera uma pessoa antenada? Tem certeza? Eu sugiro que você pense bem, porque muita gente não está percebendo eventos extraordinários que estão acontecendo mundo afora e estão mudando drasticamente o curso da história. Vamos nessa? Floresta na Antártida? Estudiosos encontraram um pequeno fragmento capaz de causar um impacto gigantesco para a ciência mundial. Pela primeira vez na história, pedaço de âmbar foi descoberto na região da Antártida. Para leigos, essa pode parecer uma informação sem importância alguma, mas as implicações desse pequeno achado são revolucionárias, viu? Isso porque este cristalzinho alaranjado é uma evidência robusta de que o local que hoje conhecemos como continente gelado já abrigou uma imensa floresta tropical, tal qual a Amazônia. O âmbar é uma espécie de fóssil da resina que as árvores produzem. Por isso, a presença do material na Antártida seria impossível, a menos que um dia a região tivesse abrigado árvores. Segundo os cientistas, isso de fato aconteceu num passado muito distante para o homem, mas muito próximo para a história. Cerca de 90 milhões de anos atrás, na mesma época em que os dinossauros caminhavam sobre a Terra. Esse estudo, publicado em novembro de 2024, informa que o âmbar foi localizado durante uma perfuração de quase 1.000 metros de profundidade. Agora, os pesquisadores planejam ampliar a análise dos fragmentos em busca de mais pistas sobre o passado do continente gelado. O bebê de 3 milhões de anos. Quem se interessa pelo espaço está habituado a novas descobertas sobre planetas gigantes. Agora, você já ouviu falar em algum que fosse recém-nascido? Em novembro de 2024, a NASA divulgou o registro de um enorme exoplaneta de apenas 3 milhões de anos. Localizado a 519 anos-luz da Terra, este bebê, o IRAS 04125 mais 2902b, tem um diâmetro semelhante ao do gigante Júpiter, mas apenas 1/3 da sua massa. Esse é o planeta mais novo já registrado pela NASA. Feitos como esse são muito raros porque formações tão jovens quanto essa costumam se esconder em meio a discos de destroços. Mas por algum motivo, os destroços estavam curvados o suficiente a ponto de permitir que este jovem gigante fosse observado. Que sorte dos cientistas, hein? Cura para a cegueira? Já pensou em como seria o mundo se existisse um remédio que simplesmente curasse a cegueira? Pois saiba que este futuro não é tão distante assim. Pela primeira vez na história da medicina, um tratamento de células-tronco foi bem sucedido para restaurar a visão de pessoas com algum nível de deficiência visual. Desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Osaka, no Japão, o procedimento foi o primeiro a criar uma espécie de enxerto que funciona como um transplante para os olhos. O tratamento é feito especialmente para pessoas que tiveram perda de visão por conta de danos na córnea. A técnica mais tradicional para promover o retorno da visão envolve o transplante total de córneas, mas existem pouquíssimos doadores e sempre há chance de um organismo rejeitar. Nesse novo tratamento com células-tronco, isso não acontece, o que aumenta as chances de sucesso. Neste tipo inovador de transplante, são usadas as células-tronco pluripotentes, que podem ser reprogramadas para atuar como qualquer outra célula do corpo humano. A partir disso, os pesquisadores criam uma camada celular fina, transparente, para ser aplicada em pacientes com danos na córnea. Das 4 pessoas testadas no estudo, 3 tiveram avanços significativos e duradouros na visão durante o procedimento, uma taxa de sucesso assim fenomenal. E depois de 2 anos acompanhando esses pacientes, também não foi constatado nenhum efeito colateral grave por conta da operação. A expectativa dos pesquisadores agora é ampliar os testes para comprovar o quão seguro é de fato o tratamento. A depender dos resultados, estamos prestes a vivenciar uma revolução que todos poderão ver. Oceano em Marte.
2024 quebrou mais um paradigma na exploração espacial. Pela primeira vez, cientistas encontraram indícios de água em estado líquido no interior do planeta Marte, o planeta vermelho. Os dados foram registrados pela sonda InSight da NASA, com um método semelhante ao utilizado para encontrar água, petróleo e gás aqui na Terra. Os resultados indicam que grandes reservatórios de água estariam localizados de 10 a 20 quilômetros abaixo da crosta de Marte. Essa descoberta responderia ao mistério de para onde foi toda a água líquida do planeta. Isso porque acredita-se que Marte já foi um planeta úmido há uns 3 bilhões de anos atrás, muito antes de ter essa formação extremamente árida que apresenta hoje. Além disso, missões espaciais anteriores já tinham encontrado gelo nos polos e evidências de vapor em torno do planeta. O cientista que lidera essa pesquisa afirmou que estudar o ciclo da água é fundamental para entender a evolução do clima do planeta. Se as estimativas estiverem corretas, a quantidade de água encontrada no centro de Marte seria capaz de cobrir o planeta com um oceano de até 2 quilômetros de profundidade. Apesar do incrível avanço, o líder do estudo alerta que a descoberta não necessariamente atesta que existe, de fato, alguma forma de vida por lá, mas sim que Marte pode conter ambientes potencialmente habitáveis. Mas para comprovar o resultado e, quem sabe, buscar por rastros de vida, a missão deve passar por uma nova fase. O plano agora é fazer grandes perfurações em busca de camadas inexploradas do nosso vizinho para investigar se estamos ou não sozinhos. As origens de Stonehenge. Arqueólogos da Universidade de Exeter, na Inglaterra, acreditam que depois de mais de um século de pesquisas, podem ter chegado à solução de um mistério que envolve um dos maiores enigmas da história da humanidade, a origem do Stonehenge. Localizado sobre a planície de Salisbury, no sul da Inglaterra, o santuário de Stonehenge começou a ser erguido 3.000 anos antes de Cristo. O monumento está de pé há cerca de 5.000 anos, mas até hoje não se sabe para que ele realmente servia. Diversas especulações tentaram explicar como a construção complexa foi feita. Desde teorias da conspiração de que ela seria trabalho de alienígenas ou uma criação do poderoso mago Merlin, até hipóteses científicas de que Stonehenge seria um santuário espiritual ou um calendário solar. O que se sabe de fato é que o local começou a ser construído ainda no período Neolítico, conhecido também como a Idade da Pedra Polida, e que demorou uns 1.500 anos para ficar pronto já na Idade do Bronze. Um projeto de 1.500 anos, dá para você imaginar uma coisa dessa? O que os arqueólogos descobriram em 2024 é que a pedra do altar de Stonehenge, posicionada no centro da estrutura, consiste em um bloco de arenito originário da Escócia e que essa pedra teria sido extraída de um ponto a 750 quilômetros do monumento, uma distância bastante longa para se arrastar uma pedra, ainda mais naquela época. Para os estudiosos, é improvável que os construtores de Stonehenge tenham transportado a pedra sobre rodas, considerando que ela tem mais de 6 toneladas e quase 5 metros de comprimento e precisaria passar por um terreno repleto de montanhas e florestas. Por isso, eles trabalham com uma nova e surpreendente hipótese, a de que o bloco não foi levado por terra, mas sim por navegação. A rocha teria sido transportada pelo mar, depois por um rio, até chegar ao local em que está hoje. E aí, o que você acha dessa explicação? Será o fim do mistério de Stonehenge? Revolução nas linhas de Nazca. Você já ouviu falar das misteriosas linhas de Nazca? Este é um dos maiores sítios arqueológicos do mundo, com centenas de geoglifos. São figuras gigantes e misteriosas esculpidas em uma área de 400 quilômetros quadrados no chão do deserto de Secura,
no sul do Peru. Todas essas figuras foram produzidas por pessoas da civilização Nazca entre os anos 200 e 700 depois de Cristo. Estas linhas são estudadas há quase um século, só que a origem e o propósito delas permanecem um mistério até hoje, com teorias que afirmam que elas são calendários astronômicos e até rituais religiosos. Mas uma descoberta revolucionária de 2024 deve mudar completamente a compreensão sobre o assunto. Arqueólogos japoneses e peruanos descobriram 303 novos geoglifos perto das linhas de Nazca, usando drones e inteligência artificial para escanear o deserto, algo que seria impossível a olho nu. A descoberta dobrou o número de figuras que se conhecia até então. Segundo os pesquisadores, estas figuras teriam sido feitas por volta de 200 a.C., mas não por membros da cultura Nazca, e sim por integrantes da civilização Paracas. Além de muito mais antigas, essas novas linhas são menores e mais detalhadas. Os geoglifos Paracas mostram animais como papagaios, gatos, macacos e até uma orca. Algumas representações são mais sombrias, como cabeças decapitadas, o que intriga pesquisadores sobre as crenças da época. Os novos geoglifos também incluem imagens de pessoas em procissão, possivelmente realizando rituais. As novas descobertas desafiam as suposições anteriores sobre as linhas de Nazca. As grandes figuras famosas, como o beija-flor ou a aranha, eram antes vistas como representações celestes, mas os geoglifos Paracas mostram uma conexão mais terrena com a vida cotidiana, sugerindo que as linhas de Nazca também podem transmitir histórias humanas e não apenas mensagens para os deuses. O que será que essas civilizações realmente queriam comunicar? Novas cidades perdidas. Você sabia que em 2024 várias cidades que ficaram perdidas na história da humanidade por centenas e até milhares de anos foram descobertas? Essas cidades perdidas estão espalhadas pela América, pela Ásia e pela Oceania. E todas foram encontradas por causa da mesma tecnologia. LiDAR é a sigla para Light Detection and Ranging, que em português pode ser traduzido como detecção por luz e alcance. Um método revolucionário de sensoriamento remoto. Ele permite examinar a superfície da Terra com um laser que mapeia estruturas escondidas na vegetação, estruturas e cidades inteiras. No México, os arqueólogos encontraram uma cidade maia com pirâmides, uma arena e diversas vias num complexo batizado de Valeriana. O local pode ter chegado a 50 mil habitantes no auge, entre 750 e 850 anos depois de Cristo. Os estudiosos acreditam que esta seja a segunda maior cidade do antigo Império Maia, só atrás de Calakmul, que é considerada o maior sítio arqueológico maia de todo o continente. Impressionante, né? Usando a nova tecnologia de detecção, também foi descoberto um conjunto de cidades debaixo da floresta amazônica no Equador, no Vale de Upano. Os assentamentos de 2.500 anos de idade são muito mais antigos do que qualquer outra civilização amazônica conhecida e podem ter tido até 30 mil habitantes, uma população comparável à de Londres na mesma época. As evidências de uma sociedade ampla e complexa contrariam a crença de que a Amazônia tinha apenas grupos nômades ou pequenos agrupamentos antes dos europeus invadirem o continente. Investigadores também descobriram 2 cidades medievais no Uzbequistão, por onde passava a antiga Rota da Seda. São as ruínas de Tugun Bulak, uma cidade pujante, a mais de 2.000 metros de altitude, e a pequena cidade de Tash Bulak, a cerca de 5 quilômetros. Os pesquisadores também encontraram vestígios de urbanização em uma das ilhas de Tonga, na Oceania. Estima-se que as construções sejam de 300 depois de Cristo e que a civilização colapsou por doenças levadas pelos europeus. O terceiro campo da Terra. Outra incrível descoberta diz respeito ao nosso próprio planeta. A missão Endurance da NASA, lançada da região ártica da Noruega em 2022,
confirmou a existência de um misterioso campo de força ao redor da Terra. Até então, já se sabia da existência de um campo gravitacional responsável por manter a atmosfera terrestre impedindo que ela escape para o espaço, e de um campo magnético que age como um escudo protegendo o planeta dos ventos solares e basicamente impedindo que a gente frite. A novidade agora é que existe uma espécie de terceira camada, tão fundamental quanto essas duas anteriores, o campo ambipolar. O campo ambipolar funciona como um contrapeso da gravidade e também promove uma força invisível, uma espécie de vento que sai dos polos impulsionando partículas em direção ao espaço. O chefe da pesquisa afirma que ainda há muitas incógnitas em torno da descoberta, mas acrescenta que já é possível afirmar que o campo ambipolar teve papel decisivo na evolução da atmosfera, dos oceanos e da maneira como a Terra funciona e ainda vai funcionar pelos próximos bilhões de anos. Parece bem importante isso, é ou não é? Superterra. Além de cidades medievais, a ciência também descobriu novos mundos capazes de nos abrigar no futuro. A NASA anunciou a descoberta de mais um planeta, um gigante que seria compatível com a vida humana. Batizado de TOI 715b, o planeta está a 138 anos-luz de nós, aproximadamente 9 trilhões de quilômetros, logo ali. Apesar disso, ele fica perto o suficiente da estrela que orbita, fazendo com que esteja em uma zona habitável, ou seja, as condições de temperatura são capazes de manter a água em estado líquido. Segundo a NASA, a classificação de uma superterra inclui planetas bem maiores que o nosso, com massa 10 vezes superior. O TOI 715b, por exemplo, tem um raio equivalente a uma Terra e meia e uma massa igual a de 3 planetas como o nosso. Outra diferença é que esta superterra orbita uma estrela menor e mais fria que o Sol. Ainda é necessário averiguar se este novo mundo não está perto demais dessa estrela, a ponto de ficar vulnerável a explosões e radiação. A descoberta é bastante inicial, mas muito animadora. E você, moraria em uma superterra? Comenta aqui, eu quero saber. Receita para a eternidade? E se, além de curar a cegueira, os humanos também descobrissem uma forma de impedir o envelhecimento? Pois cientistas dizem ter encontrado seres que habitam a Terra e guardam segredos sobre a fonte da juventude eterna. Biólogos da Universidade de Bergen, na Noruega, divulgaram um estudo afirmando que esta espécie de água-viva pode rejuvenescer e retornar à forma de larva. A Miniopsis leidii, conhecida como noz do mar, é um animal marinho de cerca de 2 centímetros, de aspecto transparente e gelatinoso, mas quando ela é ferida ou está com fome, ela rejuvenesce e reduz de tamanho até se transformar em uma criatura com apenas poucos milímetros e 2 tentáculos. O estudo mostra também que, uma vez transformada em larva, a noz do mar pode se transformar novamente em um adulto e que esse processo pode se repetir inúmeras e inúmeras vezes. Guardariam as nozes do mar o segredo da imortalidade? Programados para envelhecer. Ao contrário da noz do mar, os humanos ainda não sabem como parar o envelhecimento. Mas uma nova descoberta indica que nós somos programados para envelhecer de forma rápida em 2 pontos específicos da nossa vida. A conclusão publicada na revista Nature Aging aponta que não envelhecemos de forma linear e que esse processo se acelera consideravelmente aos 44 e aos 60 anos de idade. De acordo com os cientistas, a maioria das moléculas estudadas no nosso corpo apresentou mudanças mais intensas nestes 2 períodos. Aos 44 anos, o corpo vê uma redução repentina na capacidade de metabolizar lipídios e fica mais difícil queimar aquelas gordurinhas. Já os 60 são um marco, porque é aí que se intensifica a nossa perda muscular. Por isso, os especialistas recomendam muita atenção nestas 2 etapas, como a redução do consumo de álcool e carboidratos e aumento na carga de exercícios. Já que ainda não temos a receita da eternidade, a manutenção do corpo é a única forma comprovada cientificamente para envelhecer bem. O exame que pode prever o Alzheimer.
Enquanto o ser humano não descobre a fórmula da imortalidade, a nossa espécie segue em busca de maneiras de prolongar a qualidade de vida e combater os males que nos afetam com a chegada da velhice. Com este intuito, cientistas na Suécia conseguiram produzir um exame de sangue que é capaz de detectar a doença de Alzheimer. Os resultados dos estudos apontam que o método tem 90% de precisão ao ser aplicado em adultos mais velhos. Em estudos passados, médicos conseguiram diagnosticar corretamente 6 dentre 10 pacientes que teriam a doença Alzheimer ao longo da vida. Nesse novo exame de sangue, o diagnóstico foi certeiro para 9 de cada 10 pacientes. Uma precisão impressionante. Se aprovado, o teste pode facilitar os diagnósticos e antecipar o início do tratamento do Alzheimer. Hoje, só é possível constatar a doença com exames de imagem do cérebro ou análise do líquido cefalorraquidiano. São testes invasivos, caros e que não podem ser realizados em UPAs e clínicas de atendimento primário. Mas, com o novo método, tudo isso seria reduzido a uma simples coleta de sangue em laboratório. E mesmo que ainda não haja cura, a capacidade de descobrir o Alzheimer mais cedo e com maior precisão é uma arma valiosa contra a doença que atinge 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Inteligência artificial contra o câncer. O NHS, o Sistema Público de Saúde do Reino Unido, testou com sucesso uma ferramenta que usa inteligência artificial para diagnosticar sinais tão iniciais de câncer que nem mesmo médicos experientes puderam detectar. A MIA, sigla em inglês para avaliação inteligente de mamografias, Mammography Intelligent Assessment, foi utilizada na análise de exames de mais de 10 mil mulheres. Durante os testes, a ferramenta foi capaz de detectar todos os sinais de câncer diagnosticados por médicos e foi além. Também sinalizou 11 casos de vestígios iniciais de tumores que os profissionais não foram capazes de reconhecer. 11 casos pode não parecer grande coisa, mas é um passo incrível na luta contra o câncer. Isso porque tumores em estágio inicial são muito difíceis de se detectar e quando isso acontece cedo, as chances do paciente sobreviver aumentam muito. Quem descobriu um tumor quando ele tem menos de 15 centímetros tem 90% de chance de sobreviver nos 5 anos seguintes ao diagnóstico. Foi exatamente o caso de uma das participantes deste teste. A análise da MIA detectou um tumor de 6 milímetros que não foi percebido por nenhum médico. E como o diagnóstico da mulher havia sido extremamente precoce, ela retirou o câncer com uma cirurgia muito simples e precisou de apenas 5 dias de quimioterapia, o que deixou o tratamento muito menos invasivo, doloroso e muito mais eficaz. A inteligência artificial está ajudando médicos a preservar a vida de pacientes e também está recuperando conhecimentos valiosos que quase foram perdidos pela humanidade. Segredos do Vesúvio revelados. A furiosa erupção do Monte Vesúvio, no sul da Itália, foi uma das maiores tragédias naturais e humanas já registradas até hoje. Mais de 20 mil pessoas morreram quando o gigante entrou em atividade no ano de 79 d.C. e devastou as cidades de Herculano e a famosa Pompeia. Além das milhares de mortes, o fenômeno fez com que muito do conhecimento das civilizações que viviam ali se perdesse carbonizado. Mas com o uso da inteligência artificial, é possível que um pedaço dessa riqueza seja resgatado. Jovens cientistas foram premiados por conseguir recuperar trechos de um antigo manuscrito que ficou soterrado nas cinzas do vulcão conhecido como o Papiro de Herculano. 4 equipes de vários cantos do mundo conseguiram recuperar trechos do rolo completamente queimado, que hoje mais parece um pedaço de carvão. Como a tentativa de desenrolar o papiro pode danificá-lo para sempre, os competidores do Vesuvius Challenge tiveram que decifrá-lo sem abri-lo, mas usando inteligência artificial. Eles aliaram a tecnologia a uma tomografia computadorizada que escaneou o pedaço de papel, e ele foi recriado e aberto digitalmente. O trabalho de tradução só foi possível depois que a máquina detectou o que estava escrito, já que a tinta preta era impossível de ser localizada a olho nu sobre o papiro queimado. A partir do trabalho dos grupos premiados, foi possível descobrir que os trechos em questão estão redigidos em grego. Acredita-se que as passagens são textos desconhecidos do filósofo e poeta Filodemo de Gadara,
que saiu da Grécia, viveu em Roma, mas se estabeleceu e morreu em Herculano, aproximadamente 35 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Dissecando moscas para entender humanos. E além de decifrar pergaminhos, cientistas também seguem na empreitada de decodificar o pensamento humano. Pesquisadores estão mapeando o cérebro de moscas para compreender melhor como nós, humanos, pensamos. O estudo analisou mais de 130 mil células e 50 milhões de conexões num espaço menor do que a cabeça de um alfinete. O objetivo é compreender quais são e como são os sinais que nos permitem processar informações extremamente complexas, como reconhecer um rosto, um cheiro ou uma voz. Para estes pesquisadores, dominar o conhecimento sobre o cérebro das moscas é um passo decisivo para desvendar os mistérios e as potencialidades da nossa mente. Você já tinha ouvido falar de alguma dessas novidades? Quer um vídeo mais aprofundado sobre alguma delas? Conta aqui nos comentários para a gente saber se alguma dessas notícias merece um capítulo especial. Não se esqueça de se inscrever no canal, nos ajude a chegar aos 10 milhões de inscritos. E se você gostou do vídeo, ative o sininho e deixe o like, porque isso ajuda muito no nosso trabalho. Até a próxima!